1934. Em determinado momento, durante a quaresma, vi por sobre a nossa capela casa uma grande claridade e também uma grande escuridão. Observei a luta dessas duas potências. Quinta-feira Santa, Jesus me disse: desejo que faças o sacrifício de ti mesma pelos pecadores, especialmente por aquelas almas que perderam a esperança na misericórdia de Deus. Deus e as almas. Ato de oferecimento. Diante do céu e da terra, diante de todos os coros dos anjos, diante da Santíssima Virgem Maria, diante de todas as potestades celestes, declaro a Deus uno e trino que hoje, em união com Jesus Cristo, Salvador das almas, faço espontaneamente o oferecimento de mim mesma pela conversão dos pecadores, especialmente por aquelas almas que perderam a esperança na misericórdia de Deus. Esse sacrifício consiste em eu aceitar com total submissão à vontade de Deus todos os sofrimentos, receios e temores que oprimem os pecadores, entregando-lhes em troca todos os consolos que tenha na alma, provenientes da convivência com Deus. Numa palavra, ofereço por eles tudo: santas missas, santas comunhões, penitências, mortificações e orações. Não tenho medo dos golpes, dos assaltos desferidos pela justiça de Deus, porque estou unida a Jesus. Ó meu Deus, desejo dessa maneira desagravar-vos por aquelas almas que não confiam na vossa bondade. Confio contra toda a esperança no oceano da vossa misericórdia. Meu Senhor e meu Deus, meu quinhão, minha herança pelos séculos. Não baseio este ato de oferecimento nas minhas próprias forças, mas na força que decorre dos méritos de Jesus Cristo. Repetirei diariamente esse ato de oferecimento com a oração seguinte, que vós mesmo me ensinastes, Jesus. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Irmã Maria Faustina, do Santíssimo Sacramento. Quinta-feira Santa, durante a Santa Missa, 29 de março de 1934. Faço-te participante da redenção do gênero humano. És o alívio na hora da minha agonia. Quando recebi permissão do meu confessor para fazer esse ato de oferecimento, entendi logo que esse ato foi agradável a Deus, porque logo comecei a sentir os seus efeitos. Imediatamente a minha alma tornou-se como um rochedo, árida, cheia de tormentos e inquietações. Diversas blasfêmias e maldições se amontoavam nos meus ouvidos. A desconfiança e o desespero se alojaram no meu coração. É essa a condição dos pobres, que assumi sobre mim. A princípio, assustei-me muito com essas coisas horríveis, mas, na primeira confissão, fui tranquilizada. Quando saí uma vez de casa para me confessar, encontrei o meu confessor celebrando a Santa Missa. Um pouco depois, vi o menino Jesus no altar, que carinhosamente e com alegria estendia as mãozinhas para ele.
para o sacerdote. Mas o sacerdote logo pegou aquela linda criança em suas mãos, partiu-a e a comeu viva. A princípio, senti aversão por esse sacerdote, por ter feito isso a Jesus. Mas logo fiquei esclarecida sobre o assunto e reconheci que esse sacerdote era muito agradável a Deus. Em determinado momento, quando fui à casa daquele pintor que está pintando a imagem e vi que ela não era tão bela como é Jesus, fiquei muito triste com isso, mas escondi essa mágoa no fundo do meu coração. Quando saímos da casa do pintor, a Madre Superiora ficou na cidade para resolver diversos assuntos, e eu voltei para a casa sozinha. Imediatamente me dirigi à capela e chorei muito. Disse ao Senhor: Quem vos pintará tão belo como sois? Então ouvi estas palavras: O valor da imagem não está na beleza da tinta, nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. Em determinado momento, quando, depois do meio-dia, fui ao jardim, o anjo da guarda me disse: Reze pelos agonizantes. Logo comecei a rezar o terço pelos agonizantes, junto com as jardineiras. Terminado o terço, começamos a rezar diversas orações pelos agonizantes. No fim destas, as educandas começaram a conversar alegremente entre si. Apesar da algazarra delas, ouvi na alma estas palavras: Reze por mim. Como não podia compreender bem estas palavras, afastei-me alguns passos das educandas, refletindo sobre quem podia ser a pessoa que me pedia que rezasse. Então ouvi estas palavras: Sou a irmã reticências, 3 pontinhos. Quer dizer que aqui no livro, então, no diário, ela não quis dizer quem era. Deixa eu olhar lá atrás se tem. No final do livro tem as notas, né? Então, ali indica uma nota. Eu vou ler a nota. Provavelmente, irmã Filomena Andrejko, que faleceu em Varsóvia no dia 13 de agosto de 34, às 16h45. Havia 4 anos, estava sofrendo de asma aguda no coração. Sua agonia durou 14 horas. A irmã Filomena, Victoria Andrejko, nascida em 25 de maio de 1878, ingressou na congregação no dia 25 de novembro de 1894, tinha trabalhado como educadora, sacristã e ecônoma da casa de Varsóvia. Então, ela disse, né, ouvi estas palavras, sou a irmã, provavelmente Filomena, né, que ela deve ter ouvido. Essa irmã estava em Varsóvia, e eu naquele momento em Vilnius. Reze por mim até que lhe diga quando deve parar. Estou agonizando. Imediatamente comecei a rezar por ela, ao coração agonizante de Jesus, e, como ela não me dava descanso, rezei assim das 3 às 5 horas. Às 5 horas ouvi estas palavras: Obrigada. Compreendi que já havia morrido. Todavia, no dia seguinte, durante a Santa Missa, rezei com fervor por sua alma. Depois, ao meio-dia, veio um bilhete avisando que a irmã havia morrido em tal e tal hora. Compreendi que era a hora em que me tinha dito reze por mim. Mãe de Deus, cuja alma estava mergulhada no mar de amargura, olhai para vossa filha e ensinai-a a sofrer e a amar sofrendo. Fortalecei minha alma, que a dor não a quebrante. Ó Mãe da Graça, ensinai-me a viver com Deus. Em determinado momento, veio visitar-me a Mãe de Deus. Estava triste, tinha os olhos voltados para baixo. Fez-me entender que tinha alguma coisa para me dizer, mas parecia que não queria falar disso. Quando o percebi, comecei a pedir à Mãe de Deus que me dissesse
e que olhasse para mim. Por um instante, Maria voltou o olhar para mim com um sorriso meigo e disse: Terás alguns sofrimentos por motivo de uma doença e dos médicos. Também sofrerás muito por causa da imagem, mas de nada tenhas medo. No dia seguinte fiquei doente e sofri muito, como me tinha dito a Mãe de Deus. Mas a minha alma estava preparada para os sofrimentos. O sofrimento é o companheiro constante da minha vida. Ó meu Deus, minha única esperança, em vós pus toda a confiança e sei que não serei confundida. No final do livro tem essa imagem, e a legenda da imagem diz: Imagem da Mãe da Misericórdia, cuja festa é celebrada no santuário de Ostra Brahma no dia 16 de novembro.